Se você passar tempo suficiente discutindo One Piece na internet, eventualmente vai se deparar com essa crítica. One Piece é genial, mas o Oda repete a mesma história toda hora. E quer saber de uma coisa? Quem diz isso não tá totalmente errado, não. Se você olhar friamente para a estrutura da obra, o padrão é quase idêntico. O bando chega em uma ilha isolada, eles descobrem que essa ilha está sendo escravizada por um tirano cruel, eles encontram uma figura de liderança, geralmente é uma princesa ou um jovem herdeiro, que chora desesperadamente pedindo ajuda. O vilão então ativa uma contagem regressiva para destruir tudo, o Luffy dá um socão na cara dele, o país é libertado, o bando faz um banquete e eles vão embora. Aconteceu em Alabasta com Crocodile e Vivi, aconteceu em Dressrosa com Doflamingo e Rebecca, e aconteceu de novo em uma escala gigantesca no país de Wano, com Kaido e Momonosuke. Para um crítico de roteiro tradicional, isso seria chamado de falta de criatividade ou fórmula desgastada, mas hoje eu quero te mostrar o completo oposto. Essa repetição não é preguiça de roteiro, é a engrenagem narrativa mais sofisticada que Eiichiro Oda já construiu, e é o que difere One Piece de uma simples historinha de piratas para uma história de uma verdadeira mitologia e libertação. Para entender por que essa fórmula funciona, a gente precisa primeiro aceitar o tamanho da semelhança entre elas. O Oda não faz questão nenhuma de esconder que está usando a mesma fundação estrutural. Pelo contrário, ele faz questão de deixar isso evidente. Em Alabasta, temos o Crocodile infiltrado, manipulando a geopolítica do país através da Baroque Works, para usurpar o trono do Rei Cobra. Em Dressrosa, temos o Doflamingo fazendo exatamente a mesma coisa. Ele usa seus poderes para manipular o Rei Riku, faz a população odiar o próprio governante e assume o trono como um falso herói. Em Wano, Orochi e Kaido se aliam para atrair Kozuki Oden, transformar o país numa fábrica de armas poluída e escravizar o povo pela fome. Percebe o padrão? O vilão de One Piece nunca é um cara forte que o Luffy tem que bater. O vilão é sempre um sistema de opressão. Ele sempre corrompe a história do lugar, rouba a identidade das pessoas e se tranca numa torre de marfim que é praticamente intocável. E é aqui que entra o segundo elemento fixo da fórmula, a testemunha da dor. Alguém precisa carregar o peso do sofrimento daquele país para que o leitor sinta a urgência da história. Vivi, Rebecca, Momonosuke, eles desempenham papéis exatamente necessários para aquele roteiro. Eles são os herdeiros legítimos que foram reduzidos a praticamente nada, assistindo à destruição das suas casas e do seu país, sem ter força física nenhuma para revidar. E se o Oda fizesse isso uma vez, seria um arco excelente. Mas por quê? Por que repetir esse exato esqueleto 3 vezes ao longo de mais de 20 anos de One Piece? A resposta está em como nós, meros seres humanos, nos conectamos com grandes histórias. Se o Luffy chegasse em um ano e decidisse simplesmente bater no Kaido só porque é um Yonkou, ou porque tem um Road Poneglyph, ou porque ele quer ser o rei dos piratas, o ano seria uma saga fria. Seria apenas uma disputa de poder entre piratas. A gente assistiria pelas lutas, mas a gente não choraria pelo país e a gente não se conectaria da forma que a gente se conecta com o ano. O Oda usa essa fórmula repetitiva para resolver o maior desafio de uma história longa, a escala da importância. À medida que o mundo de One Piece cresce, fica mais difícil se importar com locais novos. Mas, quando o Oda ativa essa fórmula de libertação, o espectador liga um chip mental automático de familiaridade. A gente já viu acontecer, a gente sabe como isso funciona. Então, quando vemos a pequena Tama em Wano comendo um único punhado de arroz no dia, meu Deus, inclusive, muito triste, muito triste. No dia do seu aniversário, porque o país tá o quê? Devastado. A nossa mente faz um paralelo imediato com a seca de Alabasta, ou com os brinquedos esquecidos de Dressrosa. O Oda não precisa gastar 50 episódios reexplicando o conceito de sofrimento. Ele usa a estrutura que você já conhece para mirar direto na sua empatia. A repetição cria um senso de urgência universal. O tirano precisa cair não porque o Luffy precisa ser o rei dos piratas, mas porque aquela estrutura de opressão é inaceitável. E como você mantém o público engajado se ele já sabe que o Luffy vai vencer? Você cria o que o roteiro chama de Ticking Clock, ou o cronômetro da morte. Essa é mais uma engrenagem que o Oda repete com uma precisão absurda. Isso serve para ditar o ritmo de toda a reta final de qualquer grande saga. Em Alabasta, a gente tem uma bomba massiva escondida na praça principal, com hora marcada para explodir. Enquanto isso, os rebeldes e o exército real, eles se matam no chão. Em Dressrosa, o Doflamingo fecha a gaiola de fios, que vai encolhendo lentamente, fatiando prédios, montanhas, empurrando a população para o centro da morte. E em Wano, a própria ilha de Onigashima se transforma num meteoro flutuante, carregando explosivos e viajando em direção à capital das flores. Então, se o Kaido for nocauteado incorretamente, ou se o tempo acabar, a ilha cai e mata milhões de pessoas inocentes. Por que o Oda faz isso? Porque a força do Luffy nunca é e nunca foi o único fator em jogo. O Ticking Clock serve para descentralizar a ação.
ele força todos os outros membros do bando, os aliados, os samurais, os gladiadores, todos precisam ter uma função vital. O Luffy pode até ser o cara que vai quebrar a cara do chefe final, mas a sobrevivência de todos depende do esforço coletivo de todos. Os personagens secundários correm contra o relógio, e a repetição dessa mecânica garante que o clímax de um arco de One Piece nunca seja monótono, não importa quantas vezes você já tenha visto algo parecido antes. Mas aqui entra o grande segredo. O motivo real pelo qual Oda repetiu essa exata fórmula por mais de 20 anos só se tornou totalmente claro pra nós no final do arco de Wano. Quando o Luffy desperta finalmente a sua fruta, a gente descobre a verdade sobre o Gear 5. Ele carrega a vontade de Deus Sol Nika, o guerreiro da libertação. E toda a estrutura repetitiva de One Piece ganha um significado completamente novo. O Luffy não é um super-herói tradicional que salva o dia porque tem um senso de ética moderno sobre justiça. Não, o Luffy odeia o conceito de ser um herói. Ele mesmo diz que não quer ser um herói porque tem que dividir a carne. E ele quer comer a carne sozinho. A genialidade do Oda em mostrar que libertar as pessoas não é uma escolha moral do Luffy, é a própria natureza dele, é absurda. O Luffy é uma força da natureza mitológica. Por onde ele passa, o destino dele é colidir com tiranos e quebrar corrente dos oprimidos. O Oda repetiu essa fórmula em Alabasta, em Skypiea, em Dressrosa e em Wano para construir tijolo por tijolo a identidade lendária do que é o Joy Boy. Quando os tambores da libertação ecoam em Wano, o espectador não tá vendo apenas o Luffy derrotar mais um vilão em um shonen. Ele tá vendo o clímax de um ciclo histórico que vem se repetindo há 800 anos dentro daquele universo. A fórmula é repetitiva porque o papel de um Deus do Sol no mundo de One Piece é, por definição, repetir o milagre da libertação por onde quer que ele navegue. No final das contas, criticar One Piece por ter uma estrutura repetitiva é como criticar um mito grego ou uma lenda antiga por seguir a jornada do herói. O Oda não tá tentando reinventar o formato em todas as sagas. Ele tá usando repetição como uma ferramenta poética. Ele nos faz sofrer com os mesmos choros, correr contra os mesmos relógios e ansiar pelo mesmo soco final. E quando esse soco finalmente conecta e a página do mangá que você tá lendo ou a cena do anime que você tá assistindo se abre naquele banquete gigante onde todo mundo come e dança junto, a gente entende que valeu a pena passar por tudo aquilo. Porque a libertação só é verdadeiramente saborosa quando a gente conhece o exato momento da opressão. Mas e você? Qual dessas três grandes sagas realmente te impactaram? Alabasta, Dressrosa ou Wano? Qual teve o vilão mais marcante ou o cronômetro mais tenso na sua opinião? Deixa aqui nos comentários porque eu quero muito saber a opinião de vocês e eu vou ler todos os comentários. E se você curte esse tipo de leitura mais profunda, analisando a arquitetura por trás, não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever aqui no canal, pois tá só começando, mas tem muito mais vindo por aí. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.